Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui na fábrica da Horsch, em Curitiba. A gente vai bater um papo com várias pessoas aqui, responsáveis por cada parte da fábrica, por pintura, por solda, por linha de produção, etc. Quem está aqui do meu lado é o Edir. Mas Edir, gostaria que você contasse para nós aqui um pouquinho da história dessa fábrica e tudo que está por vir ainda. Muito bem, a fábrica ela foi inaugurada dentro de 23, né? Claro que antes nós tínhamos uma área que era alugada, antes da compra aqui dessa área aqui, desse terreno. Começou a primeira área foi comprada aqui, que é 16 hectares o tamanho dessa área. Nossa planta construída hoje está com 3.500 metros quadrados de área construída. E agora nós temos um novo investimento que é para aumento de produção, para atender a demanda no qual nós temos pelo crescimento hoje dentro do agro, da marca Horsch. Inclusive, nós já adquirimos mais um terreno também aqui próximo, aqui do lado, que são mais 24 hectares. Hoje totalizamos aqui dentro da área de Curitiba, dentro do SIC, 40 hectares de área disponível para construção voltada para a indústria. Hoje passamos de 400 funcionários trabalhando aqui e operando junto com nós, tá? Dentro de linha de montagem e também comercial e pós-venda. Dos produtos comercializados pela Horsch no Brasil, tem alguma coisa que ainda vem da Alemanha pronta ou já está sendo quase tudo feito aqui? Hoje quase todos os produtos são feitos aqui. Tem alguns produtos que é da área de manejo de solo, que ainda vem da Alemanha, tá? Mas tudo que é voltado a plantio, pulverização, adubação, feito tudo internamente aqui hoje aqui no país. Claro que existe alguns dispositivos sim que vêm de fora, que são normais, que é questão eletrônica e alguns componentes hidráulicos também. Edir, a gente vai ver cada máquina dessa pessoalmente aí no nosso dia de campo, que é em julho, agora em Ponta Grossa, e a gente vai poder contar aí com a tua explicação. Perfeito. Que o pessoal gosta muito. Beleza? Vamos conhecer a fábrica então? Vamos lá. Bom dia a todos, sou o Matheus Enz, sou coordenador de produção da área de soldagem. Estou na Horsch há 8 anos e vou mostrar para vocês que estão na parte do processo de solda do início ao final. O nosso início, todo o processo de solda, a gente tem a parte do corte de tubo. A gente corta os tubos das barras, das plantadeiras, parte de furação, tudo é iniciado aqui. Então, após ser realizado o corte e a furação, a barra chega para o montador, onde o montador vai colocar todos os componentes da barra, tudo com o auxílio do desenho técnico. Então, temos o desenho técnico, por aqui ele pega e vai montando os componentes. Perfeito. Temos essas mesas da Daimler, como elas funcionam? Ela é tipo um Lego. Você pode montar esquadros 90 graus, o ângulo que você quiser. Então, após a montagem, a peça vem para a área de solda. Aqui o soldador já está aplicando os cordões de solda. Então, aqui qual solda que a gente utiliza? A gente utiliza o processo MAG, que é metal ativo gás, ou seja, ainda tem uma porcentagem de CO2 nas peças. A gente utiliza o arame cobreado 1.2 para realizar as soldas aqui. Então aqui o soldador vai fazer a parte de solda de todos os componentes, realizar o acabamento dos cordões e ela irá para o setor de acabamento. O setor de acabamento é onde eles testam passagem dos pinos, ver se está cocente, alinhamento das chapas, porque quando solda, o calor, o que ele pode fazer com a peça? Ele pode fazer com que ela tenha uma leve torção. Sim. Uma torção de 3 milímetros. Só que isso, em questão de montagem, dependendo dos 3 milímetros de cada chapa, pode afetar no processo de montagem. Então o que eles têm que fazer? Aquecer a peça para ela voltar para o tamanho dela. Isso já é mais um setor de qualidade que vai fazendo a inspeção, é isso? Vou mostrar o setor para vocês ali agora. Vamos lá. Aqui o setor de acabamento. Aqui é a parte onde eles emendam as barras, ou seja,
As barras da Maestro, ela tem 2 conjuntos em cada lado, lado direito e o lado esquerdo. Ok. Como vocês podem ver, a parte da articulação dela é realizada aqui. Aqui é uma barra da Maestro, é isso? Isso, uma barra da Maestro. Metade de Eles cá. verificam a parte das roscas, para ver se não tem nenhum respingo de solda, porque a solda, querendo ou não, ela solta os respingos. Se ela entrar aqui, O encaixe já não ela justamente o parafuso não vai conseguir entrar. E outra, a barra, quando ela está montada na máquina, ela precisa estar assim, porque quando o trator acelera, ela joga as barras para trás. fica... Certo. Então, essa ponta em relação à outra ponta, aquela ponta tem que estar 40 milímetros para frente para fazer essa parte. Uhum. Isso é feito, os meninos colocam o laser e vê a medida que está. Geralmente eles precisam aquecer ela, ou seja, aqui ainda está quente. Eles acabaram de aquecer essa área aqui para jogar a barra para frente. Entendi. Finalizado, a qualidade vem, faz a inspeção final, mede tudo novamente. Se tiver aprovado, vai para a pintura. Aqui tem até uma anotação. Aqui ele encontrou algum defeito, era isso? Isso. Um exemplo, solda fora do grampo. Agora foi arrumada, provavelmente a solda não tinha Não estava no sido local correto. justamente. Agora foi bem realizada. Aqui tem mais um exemplo do que a qualidade faz após a medição. Eles anotam em cima da peça ISO ok, a solda está ok, o dimensional está ok. O que ainda falta fazer, falta passar o pino e soldar a chapa da posição 370. Então eles deixam tudo anotado o que ainda falta fazer na peça. Esse é o setor das peças pesadas. E agora a gente vai ver o setor das peças leves. Certo. O que seriam as peças leves? Parte de tampa, peças que vão em maior quantidade na máquina, ou seja, peças lá que geralmente a gente tem lá ordens de produção de 50, 100 peças. Certo. Aqui inicia o processo de solda das peças leves. Ou seja, tudo que é mais fino, aqui a gente trabalha com chapas de 2 milímetros a chega em torno de 6, 8 milímetros também. Uhum. Onde a gente viu a parte das barras, ali o processo vai de chapas de 10 milímetros, chegam a 25 milímetros. Então aqui, tudo que é peça leve, eles têm a parte dos dispositivos também, eles não têm mesa Daimler aqui, porque a mesa Daimler ela é muito grande. Para eles, tem conjuntos que eles soldam peças muito pequenas, então por isso a gente já faz os dispositivos prontos, pintados, para eles realizarem o processo deles. Aqui a gente tem a parte das barras do pulverizador. Então, são 2 dispositivos, são 2 segmentos também. Ali ele está montando o segundo segmento do pulverizador. E esse é o dispositivo do primeiro segmento. Esse aqui é o chassi do pulverizador. O pulverizador, querendo ou não, mesmo pelo tamanho dele, as peças dele são mais delicadas a serem soldadas. A parte mais robusta dele realmente é a parte do chassi. Mas o que eu acho engraçado, o pulverizador ele é muito grande. E o chassi dele, se você olhar, não é pequeno, né? Justamente, é pequeno. Então aqui o soldador está realizando a soldagem do chassi. Aqui é uma boa. Aqui eles fazem a parte da montagem dos chassis das máquinas. Como pode ver, é uma Daimler grande. Ela vai dar em torno de 7,5 metros. Tem uma emendada na outra. E a parte da soldagem do chassi já é aqui ao lado. A gente tem um manipulador. O manipulador trabalha tanto na horizontal quanto na vertical. Vou até pedir para o soldador mostrar. Então ele pode girar ele na horizontal. Tudo para o conforto do soldador. Ou seja, ele não perde muito tempo com operação de ponta rolante. Entendi.
Antes a gente soldava ele em cima dos cavaletes e como a gente tem que soldar só na posição, toda hora ele tinha que ficar virando. Perdia muito tempo. Então assim ele só usa a ponte para acoplar ele aí e depois só para retirar ele. Nossa, deve ter ganho um bom tempo com isso, Muito. hein? E a ergonomia fica sensacional, né? Antes a gente levava em torno de 14 horas, 15 horas para soldar um. Hoje a gente está na casa das 12 horas. Então aqui a gente tem o chassi finalizado, dado acabamento, parte dos cordões de solda. Pronto para pintura. Pronto para pintura. Então a gente chapas grossas. O que acontece, como vocês podem ver aqui, são 2 cordões de acabamento. Chapa grossa, a gente faz os cordões de 12 milímetros. Onde ela exerce mais força, a gente faz os cordões de 12 milímetros para ter melhor. Então aqui está finalizado, passaram os pinos. Foi marcado ali o que faltava, porém já realizaram. E aqui, daqui, a logística libera ele e ele vai para o setor de pintura. Vai jateamento, e após isso ele vai para pintura. Sou a Simone, eu sou coordenadora de produção na área de pintura. Estou na Rocha há 3 anos e estou aqui desde o start dali. A gente fez os primeiros testes e está recebendo cada vez mais peças e aumentando a produção a cada dia. Show de bola. Essa é uma etapa muito importante, Simone. Você mostra pra gente como é que acontece em todo? Vamos lá então. Então a gente recebe as peças que vêm da fabricação. As peças são armazenadas ali, vamos lá ver? Vamos lá ver. Aqui elas já passaram pela qualidade, estão liberadas, tudo certinho. Então a solda já fez todo o processo, a qualidade de solda já liberou. A logística já fez a identificação das peças e chegou para nós. Entendi. Então a peça ela chega dessa maneira, com a identificação da peça, dizendo que é a peça. Ok. E o sistema nos mostra que cor que é, se é cinza, se é vermelho, porque são as 2 cores que nós pintamos internamente, cinza escuro e vermelho. Aí a peça, ela vem para a área de carga. Nós subimos as peças nas barras aqui na frente. Vamos ali ver? Aqui é o começo de tudo. Aqui é o começo de tudo. Então nós separamos os lotes das peças que nós vamos produzir e a peça vem para essa área aqui. Nessa área tem uma barra que ela é de elevação, ela desce. Nós colocamos as correntes nas peças e penduramos as peças e cadastramos ali, nós criamos a ordem de produção de pintura. Então ali nós fazemos grupos, o que é pintura líquida, o que é pintura pó, se é cinza e se é vermelho. Então ela não faz sempre por lotes de cada barra. Entendi. A gente não pode misturar. Ela sai da área de carga onde ela é pendurada, ela vai para a área de jateamento. Depois que define a cor, o processo é idêntico para qualquer que seja a peça ou tem diferenças? É idêntico para qualquer que seja as peças. Entendi, mesmo padrão. Perfeito. Aí as peças vão para a área de jateamento. Jateamento é onde a gente cria uma aspereza na peça para que a tinta dê ancoragem e não tenha desplacamento. A gente consegue ver? Consegue ver. As peças elas vêm penduradas e ela recebe uma granalha de aço. São pequenas bolinhas de aço e que ela é jogada contra a peça e esse atrito faz com que crie rugosidade na peça. Passa a mão na peça e você vai ver que ela é bem áspera. Nossa. Ela não é mais aquela chapa lisa, né? Ela fica bem áspera. Caramba, perfeito. Os jatos saem daqui. O jato sai daqui. Então ela é aplicação manual com uma pistola. Ah, entendi. Então a granalha fica no fundo. Tem raspadores, ele movimenta, ele cai no poço, leva pro o depósito. poço é no canequinha, leva para cima e ela fica circulando. E fica saindo na pistola e a pessoa faz a movimentação aqui. É um processo rápido? Quanto tempo demora uma peça como essa, por exemplo? Dependendo da característica da peça, com cavidade, leva até 1 hora a peça aqui dentro. Perfeito. Muito bem. E depois? Aí daí ela sai daqui e nós lavamos ela. Então quando ela sai daqui, a gente passa ar para tirar o excesso da poeira. Da limalha? E aí a gente lava ela e fosfatiza com fosfato de ferro. Não é limalha de ferro. Como que é o nome mesmo? Que você Granalha. falou? Granalha. Perfeito. Aí a gente traz ela através de ponte rolante
para lavar. Aqui é a lavagem. Aqui ela vai. Com aquele passo mais uma vez do ar para garantir que ele está retirando a sujeira. Tá vendo que voa a granada na gente? Sim. Show. É ar mesmo. É ar. Mas aí ele lava com o produto. Se vai esperar um pouquinho, ele já vai lavar pra gente ver. Tranquilo. Enquanto isso eu vou mostrando o transporte aqui. Aqui é o transporte em ponte rolante. Nesse caso, a peça já saiu pintada da estufa, ela está quente, né? Está a 120 graus. Dá pra sentir aqui. Aí ela vai para a área de buffer, onde ela vai ser resfriada no ambiente. Aqui a tinta tá fresca ainda, né? Se eu tocar ali, Isso, claro, vai estar quente, aqui né? tá quente, mas ela não marca mais. Não, entendi. Já secou na estufa, só que justamente. você não pode né? pôr a mão porque você se queima, né? Sim, claro. Então saiu daqui, ela vai para? Numa área de espera para resfriar. Entendi. Para acelerar o resfriamento, a gente usa ventiladores para jogar frio nas peças. Aqui é onde ficam os produtos químicos que vão chegar naquela lavagem que a gente falou. Então a gente tem o desengraxante, tem os enxágues, o passivador. E aqui nós temos uma pessoa que trabalha no laboratório e faz os controles dos banhos químicos para nós, para garantir que a acidez do sabão está ok, que a concentração do sabão está adequada, controla a temperatura para chegar na temperatura adequada para dar a reação de fosfatização e para o enxágue, ó, se você quiser ver. Ah, aqui dá pra ver. Aqui Tô dá vendo pra ver aqui, por ó. aqui. Então aqui é uma solução Aqui N coisas aí, é né? desengraxante. desengraxante. E aqui ele tem o passo a passo e o controle. Então, ele faz a lavagem. Vem dar uma olhada. Então, a gente tem o controle de como que está a temperatura dos banhos, o volume dela ali. E aí ele lava, ele faz 2 enxágues, ele enxágua com água deionizada, ele faz uma passivação e um último enxágue com água deionizada. E quando a gente diz que ele está lavando, ele está usando desengraxante mais fosfato de ferro. Certo. E é isso que dá a proteção contra a corrosão. Então eu garanto que eu retiro toda a oleosidade da peça e ainda eu dou uma camada de fosfato na peça. Muita química envolvida aí, Simone. Essa nós é a temos tua área? uma- Qual que é a tua área de Nós informação? temos uma técnica em química no laboratório que faz esses controles. Entendi. Legal. Aí quando a peça sai da lavadora, ela entra numa estufa para secar a água. Quando ela sai da estufa, nós temos 2 cabines. Ou ela vai para a cabine da pintura pó, ou ela vai para a cabine de pintura líquida. Geralmente, nós só colocamos na pintura líquida peças que a gente não põe na estufa para cura. Vamos ali ver? Vamos. Peças como cilindros, que tem retentores, tem gacheta, não pode estar em alta temperatura, a gente pinta na líquida. Hoje a gente não está colocando na estufa porque o volume é muito alto e demora. Então a Sim. gente acaba deixando ela secar ao ar. A mesma coisa, eixo, estrutura de roda, que tem vedações que não pode ter em alta temperatura, porque a pintura pó ela chega a 220 graus a estufa. E nesse caso ela danifica a peça, então a gente pinta na líquida. A estufa, ela é só para agilizar o processo de secagem ou ela tem mais alguma função? Para a pintura líquida é para agilizar o processo. Para a pintura pó é para gerar polimerização da tinta. Vamos dar uma olhada como é o pó antes da estufa? Vamos. Ó, Então ali, a gente lava a peça, ela vem seca para a pintura pó. Certo. Então a gente faz toda a proteção de rosca e lugar que o parafuso, bucha, que não pode ser pintado, a gente isola com tampões, Aham. são aquelas pecinhas de silicone. Sim. E depois que a gente pinta, a gente fica com esse aspecto aqui, ó. Eu vou pôr a mão no gancho porque ela danifica, ó. A pintura pó é realmente uma tinta pó, ó. Ó. Certo. Isso daqui vai para a estufa e lá ela vai derreter e vai virar um plástico na peça. Então quando eu chegar naquela peça que a gente acabou de ver, ela tá um plástico mole. Se eu puxar ela, ela arranca como um plástico. Eu tenho que esperar ela esfriar para ela grudar na peça naquela aspecto de tinta. E para que ela tenha uma aderência à superfície, tem alguma coisa eletrostática aqui nesse processo, nessa parte ou não? Tem, ali, aquele equipamento que ele está utilizando lá, ó, ele coloca o aterramento na peça, tá vendo? Ah, sim, sim. E aquele equipamento, ele é por onde passa a tinta. Aquela pistola que ele está usando é do fornecedor Gema, é um equipamento alemão. E por ali passa a corrente elétrica e onde faz o quê?
faz com que a tinta seja traída para a parte metálica. Então a metálica é negativa, vem corrente positiva. Sim. Então é isso que faz com que tenha a atração da tinta na peça. A tinta, então ela é ionizada com carga Positiva. para ficar com carga Aham. positiva. Entendi. Caramba, muito legal isso. E ela fica soltinha aqui, então se eu Fica. passo o dedo sai tudo, né? É, se passar E agora- um ar, soprar, ela cai. E na estufa ela vai, a temperatura aumenta, derrete, é isso? É, aí a 220 graus ela derrete e gruda na peça. Gruda na peça. Perfeito. Quanto tempo demora esse processo na estufa depois? É que podemos voltar lá para ver o controle da estufa. A Sim. gente faz um teste que se chama termografia. Essa termografia, ela mede a temperatura da peça e não a do ambiente. Sim. Porque para a tinta ficar gel e depois polimerizar completamente, ela precisa da temperatura na peça 220 graus. E depende da espessura da chapa, espessura muito grande, ela pode ficar até 60, 80 minutos na estufa. Porque a chapa precisa chegar no mínimo 12 minutos a 220 graus. Chapa fina como essa, às vezes é 20, é 30. Então a gente faz esse teste em laboratório da termografia e define chapa grossa, chapa mais fina. E para cada tipo de peça ela fica um tempo. Vamos lá ver como é feito o controle? Vamos lá. O técnico que estava com o dispositivo ali medindo, era também um Isso, controle de qualidade, né? É o medidor de camada. Camada. A gente consegue medir a camada com laser de quanto está a camada no pó. Ah, legal. Porque a gente mede antes, porque depois a gente não tem como fazer a correção. Então você tem Sim. que garantir a camada antes que ela venha. Perfeito. Vamos ver aqui, ó. A estufa, ela tem um controle. Vai da barra 1 à barra 5. O que é barra 1 e barra 5? É onde vem as peças. Aham. 5 barras aqui. Entendi. Isso, tem 5 barras aqui. Então, como que é lá dentro? Deixa eu mostrar para você. Ó, a peça está secando. Aqui acabou de lavar e está secando. Então, na barra 4, eu preciso ter o controle dessa temperatura para aquela polimerização. Como que é feito esse controle? Então, aqui eu sei que o queimador está ligado, a temperatura que ela está lá. Eu setei ela para 220, ela está em 219. Então, ela está boa para trabalhar. Então, quando eu vou lá na estufa, eu vou dizer para a estufa. Aqui, ó, na barra... Ó, aí, naquele teste, eu vou dizer, ó, uma peça que é uma plataforma da plantadeira, um braço, uma tampa, um eixo do disco de corte, uma asa, um bote, cada peça ela tem um tempo diferente. Por quê? Depende da espessura da chapa. Claro. Então imagine que eu vou colocar, por exemplo, um chassi, uma máquina maestra, um chassi, 60 minutos. E ela entrou na barra número 3, que é a barra número 3 aqui. Eu vou entrar lá na barra número 3 e vou colocar o tempo que eu quero nela. A hora que eu fechar a porta, ela vai começar a contar o tempo, ó. Uhum. Porque ela já tá, aí com 220 graus ela vai começar o tempo. Com 75, olha lá, ela ficou vermelhinho, ó. Sim. A partir do momento que ela não tem nada, ela tá desligada, o operador sabe que não tem nada. O operador colocou, ele fala, ah, coloquei na 3, 75 minutos, ela vai começar a contar o tempo. Deu 75 minutos, ela vai tocar o alarme, o operador vem aqui e vai dar, é a 3 que tá piscando. Ele abre e tira só a 3. Entendi. Quer dizer, tem 5 barras lá dentro. Isso, esse tempo imagino que vai depender da temperatura que está entrando a barra também, né? No inverno para o verão, por exemplo. É, porque como não tem nada agora, ela tá medindo a temperatura que ela tá lá. Do Quando eu ambiente. abro a porta, ela vai baixar um pouquinho. Sim, Então, quando ela chega a 220, daí que ela começa a contar de novo o tempo. entendi. Entendi. Pode... E aqui o operador sai, né? Para selecionar qual que é o banho que vai sair na pistola para ele. Aí eu selecionei para ele agora. Perfeito. Aí acabou todo o processo, saiu da estufa, essa é a última etapa, só vai resfriar e... Resfria, daí a gente vai fazer inspeção visual, vai fazer teste de aderência e vai liberar a peça. Teste de aderência. É. Vamos Vamos. lá no laboratório? A gente já conhece o laboratório. A gente não passou na pintura líquida. Certo. Ou a peça vai para pintura líquida ou a peça vai para pintura pó. Se ele vai para a cabine da líquida, aqui nós temos duas cores, a cinza e a vermelha. Esse equipamento é equipamento alemão também. Então a gente recebe o primer, a tinta e o catalisador. Uhum. E para tinta líquida secar, ela é 2 componentes. Então você precisa ter o acelerador para secar e reagir à secagem. Certo.
A gente, em vez de montar, como a maioria das empresas faz, num balde, misturar os dois componentes, ele é automático. A gente coloca a receita, eu quero 4 partes aqui, ó. Por exemplo, cuidado aí. Aqui ele está pintando vermelho, então ele usa 4 partes do componente A, que é a tinta, e uma parte do acelerador. E a tinta faz a mistura automática. A partir do momento que ele aperta o gatilho, a bomba puxa os 2 componentes e sai pronto para ele na pistola. Faz na hora. Daí eu não preciso controlar se ele está catalisando correto ou não, porque a máquina faz isso para nós. Caramba. E a pessoa do laboratório, ela checa se essa catálise está correta. Então, de vez em quando, ela faz uma aferição para ver se ela continua dosando adequadamente. E o laboratório? É aqui que a gente faz as análises químicas e faz todo o controle de processo no laboratório, né? Então a gente mede pH dos banhos, condutividade, faz análise de concentração, faz colorimetria, concentração do passivador, é tudo feito aqui nesse laboratório. O efluentes que a gente lava a água, em vez de a gente descartar para o meio ambiente, a gente coleta nos tanques, passa num sistema que faz a vaporização, então sob pressão e temperatura, a gente, parte dessa água vai naquele contentor que descarta parte da água, que é a parte de óleo e graxa que a gente não tem como reaproveitar. Sim. E a parte de água a gente trata e faz o reuso no próprio sistema de lavagem. E aí essa água tratada a gente ainda deioniza ela e usa ela deionizada. Então tem a parte de osmose, após a limpeza da água a gente faz osmose e ainda deoniza ela por reuso. Sensacional, muito bom conhecer todo o processo. Obrigado pela tua explicação, acho que a galera vai gostar muito. Por nada. Aqui. Obrigada a você tchau, pela tchau. visita. Bom trabalho, tchau, Obrigada. tchau. Muito bem, pessoal, agora eu estou aqui com a Daniele, que é responsável pela logística aqui dentro da fábrica da Horsch. Daniele, se apresenta para nós, por favor. Bom dia. Eu sou responsável pela logística da Horsch. Hoje a gente é responsável pelo recebimento todo, né, das peças, tanto brutas quanto pintadas dentro da fábrica, e todo o staff, toda a movimentação para atendimento das áreas clientes, né? As nossas áreas clientes internas, solda, pintura, toda a linha de montagem de pulverizadores, trato de solo, máquinas, assim como a engenharia e também a nossa área de pós-venda, que fica no Campo de Santana. Eu estou vendo aqui, é muita coisa para gerenciar, hein, Daniele? É bastante. A gente está com uma sobrecarga de materiais hoje, né? Estamos com até os materiais fora, um pouquinho das nossas áreas normais, por conta desses volumes adicionais que a gente está trabalhando, né? Reorganizando estoque para fazer o atendimento das linhas e a gente garantir que o crescimento aconteça de acordo com o que foi planejado, né? Você tem ideia, Daniele, do número de peças que você tem aqui, o número de itens nesse espaço? De SKUs, a gente tem em torno de 4 a 5 mil peças de plantadeiras e em torno de 7 mil de pulverização. A gente passeia aqui pelo estoque, Daniele, como que é a sua equipe aqui hoje? Quantas pessoas você tem? Hoje nós estamos em 47 pessoas. 47. Atendendo tanto o processo de solda e pintura quanto as áreas internas aqui de linha de produção, em 2 turnos. 2 turnos. 2 turnos para a gente poder dar essa velocidade, né, e flexibilidade que precisa para a linha, né, para fazer o atendimento. Essa área aqui é uma área que a gente mantém, né, então todo o processo de separação de materiais que vão para a linha, né, então máquinas que vão entrar na linha nos próximos dias, a gente já tem todo o processo de separação, né, para garantir que a máquina possa, assim que iniciar o primeiro estágio, a gente já tenha todo o processo atendido lá dentro das atividades. Então, o maior time hoje é o time dessa separação, né, que faz o atendimento direto da linha, e aí nós temos o retorno de materiais de pré-montagem, que vão seguir com as máquinas, né? Porque a gente também é responsável pelo carregamento da máquina aqui para o concessionário, para o cliente final também. Fazemos todo o processo de carregamento, né? E o envio dos itens que são acessórios à máquina, né? A máquina chega no campo e aí ela chega com alguns itens que elas vão ser montadas no campo. Sim. Então também a gente faz essa tratativa de preparar esse material para envio.
Então é isso, Daniele, muito obrigado pela tua explicação aqui. Foi ótimo conhecer a logística dentro da fábrica da Horsch. Que bom, obrigada. Eu sou o Fred, sou responsável pela qualidade da fábrica, desde a parte de recebimento de materiais, controle de materiais soldados e as linhas de montagem especificamente também. A gente participa do desenvolvimento dos fornecedores junto ao pessoal de compras e engenharia, prevendo já que a gente receba materiais de qualidade para a nossa montagem, e também para a nossa linha de processo de solda. Então, inicia-se lá no começo do processo e aí depois vai passando até a montagem e inspeção final. Depois que a máquina está montada, está pronta, acho que é esse o caso aqui, né? Isso. Como que é o processo, Fred? Isso. Em cada linha de montagem, a gente tem hoje uma pessoa do Quality Gate que realiza todos os testes finais, realiza todos os pontos que estão dentro dos pontos de checagem, e após esses testes, a máquina ainda passa por um segundo cheque, que é o nosso processo de auditorias, que é onde a gente checa mais uma vez se todos os pontos foram abordados corretamente durante a inspeção final. Só para exemplificar, Fred, você pode explicar para a gente o que está sendo feito nesse momento aqui? Exato. Então o pessoal eles fazem novamente os testes funcionais na máquina e quando eles detectam alguma falha mecânica, hidráulica, elétrica, eles precisam fazer o diagnóstico, e avaliar onde que está essa falha para fazer a substituição do componente ou avaliar se é algum problema de montagem mesmo e aí fazer a máquina performar 100% novamente. Legal. Essa bancada aqui substitui o trator. Você tem todo o processo hidráulico e elétrico aqui também, é isso? Isso, exatamente. As funções que a gente tem aqui são similares ao do próprio trator, então a gente consegue fazer a movimentação da máquina simulando como se ela estivesse em operação no campo também, de uma maneira mais simples. A gente tem o painel da máquina também, então é o painel que vai acompanhar o equipamento depois para o cliente também. E a gente faz a calibração dele aqui também antes da máquina sair. Fred, então você estava me explicando que em cada linha você tem uma pessoa do seu setor de qualidade que vai apontando as inconformidades, etc. Você pode explicar melhor para a gente como é que funciona? Isso, exatamente. Cada linha tem uma pessoa da qualidade, um inspetor, que realiza os apontamentos daquilo que não está conforme. Com base no que ele vai nos apontando, a gente vai criando um indicador para saber onde a gente pode atuar em melhorias. Então a gente consegue ter uma noção macro aonde a falha foi detectada, o módulo de falha, para que daí a gente possa depois criar um plano de ação, seja um treinamento específico, seja um item defeituoso que a gente precisa tratar com o próprio fornecedor. Então a gente tem uma noção onde está concentrado os nossos maiores problemas para a gente também ser mais efetivo na hora da gente bolar um plano de ação. O checklist que a gente utiliza, ele é retroalimentado. Então aquilo que a gente vai detectando que é algo grave, a gente vai colocando no checklist e aquilo que a gente vem tratando e percebe que não tem mais uma incidência, a gente tira, justamente para a gente sempre ter os checklists atualizados com as informações mais relevantes para o momento que a gente está passando. Perfeito. A gente tem falado aqui sobre o processo de fabricação, mas aproveitando você aqui, Fred, como é que chegam os inputs de quem está lá no campo? O cara botou a máquina para trabalhar e como é que é feita a identificação das melhorias que precisam ser implementadas ou de ajustes mesmo na qualidade, Então, basicamente, a gente recebe a relação dos problemas que a gente tem via link de suporte ao produto. Então, normalmente, quando a máquina já está trabalhando aí um período e ela apresenta alguma falha posterior, isso é relatado via link e vem através do nosso pós-vendas. A gente também tem um canal direto com o concessionário, onde ele realiza checklist de recebimento, pré-entrega e entrega técnica de máquina, onde alguns defeitos também são encontrados, isso vem relatado para nós, e também via garantias. Então, quando a gente tem garantias excessivas de algum item, a gente também acaba fazendo essa tratativa junto ao fornecedor, ou muitas vezes também quando o item é fabricado internamente. Então, normalmente a gente leva em consideração aí três níveis, Então seria a recorrência de problemas, quando é alguma coisa relacionada à segurança e também valores altos. Então são os 3 inputs que a gente usa para definir aí as tratativas imediatas ou não. Uma matriz de priorização nesse caso. Exatamente. Tá joia, Fred. Muito obrigado por apresentar o teu setor aí para a gente. Vamos em frente. Obrigadão. Obrigado.
prazer, sou o João, sou coordenador de montagem da Horsch, da parte de plantio e preparo do solo, assim como protótipos. Então aqui a gente tem a nossa linha de montagem, ela é dividida em 4 partes, então a gente tem esse pedaço que a gente chama de linha 1, onde é feito o carro-chefe da nossa empresa, que é a Maestro Evolution, Maestro Duo e da KNT. Um pouco mais para trás a gente vai ver linha 2, que faz parte das nossas máquinas menores, que são a Maestro e a Dakar CF. Lá no cantinho a gente tem a linha 3, onde são feitos os equipamentos de preparo do solo, Evo CS, Evo TL e Cultro. Aqui mais para o cantinho a gente tem uma parte da linha 1, que faz os vagões, que é a parte do chassi com rodas, tanque. E ali a gente vai fazer tanto os vagões para a linha 1, que são o Maestro Evolution, Duo e da KNT, quanto os vagões para a linha 3, que é a parte de preparo do solo, que vai enquadrar o Evo CS. A gente também tem as áreas de pré-montagem, onde a gente pré-monta os componentes menores, que geralmente a gente faz em bancada. Eles vão vir para uma outra etapa de pré-montagem, que é a pré-montagem das linhas, e a gente também vai fornecer direto da pré-montagem para as linhas de montagem. A gente também tem na área a parte de protótipos, onde a gente vai fazer toda a parte dos equipamentos da empresa, que são projetos que ainda vão estrear no mercado, mas ainda não são um produto de linha corrente. Então eu não posso virar a câmera aqui, pessoal. Mais 30 graus vocês iam ver um lançamento aqui. Vai para quando? Não vou nem falar a máquina, mas próximos meses já deve estar pronto, né? A gente pode dar uma circulada aqui e mostrar? Pode, por favor. Então vamos lá. Aqui tem quantas pontes rolantes aí, cara? Tem um monte. São 8 pontes rolantes. Sim. Elas têm o intuito de facilitar a nossa movimentação de material, né? Sim. Como o produto é muito robusto, e essa é uma das nossas marcas, né? Um dos nossos pontos-chave no mercado, a robustez do produto, é imprescindível que a gente tenha ponte rolante para fazer içamento de carga, içamento de material, montagem da máquina, tudo para garantir que os componentes sejam montados da melhor maneira possível. Show de bola. O que está saindo aqui? Uma Evolution? Aqui é uma Maestro Evolution, 39 linhas, com o kit micro, né? O kit micro vai permitir que o nosso cliente ele distribua sólidos, aí vai da preferência do cliente, né? Alguma semente miúda, consorciada com o plantio de uma outra cultura, certo, ou até micronutrientes, que são os adubos em menor quantidade que vão ser aplicados ali na linha de plantio, né? Legal. E aqui, o que nós temos? Aqui é a linha 3 que eu comentei. Então, de solo, né? Feito toda a parte de montagem do preparo de solo. Então hoje os nossos principais produtos nessa linha são o Evo CS, Evo TL e o Cultro. Claro que cada um desses vai ter a sua variante, né? Muda um pouquinho a quantidade de hastes, o tipo de haste, o funcionamento e finalidade da máquina, assim como os tamanhos, né? Então, por exemplo, o Evo TL a gente vai ter desde o 7 até o 11, né? 7, 9 e 11 hastes, para atender a necessidade do nosso cliente. Quantas máquinas passam aqui pelo teu setor, João, ao longo do mês? Você tem esse número? Gira em torno de 45 a 52, 53 máquinas. O produto com mais volume aqui, qual é? Mais volume são os produtos da linha 1, que é a Maestro Evolution, né? Esse é o carro-chefe, seguido da Maestro Duo, e também agora um produto que está ganhando bastante volume é o preparo do solo. Então o Evo TL e Evo CS está com um volume considerável para a gente hoje dentro da linha de produção. Hoje o nosso maior diferencial ele é a nossa flexibilidade. A gente está aqui para sempre garantir a segurança dos nossos colaboradores, garantir que a máquina saia no prazo desejado para o nosso cliente, que atenda, principalmente tratando de plantio e preparo do solo, a gente tem a janela de operação, que a gente fala, e isso é muito importante, chegar a tempo para o nosso cliente. Também o nosso pilar é a qualidade. A máquina tem que sair com a maior qualidade possível para atender o nosso cliente, que ele não tenha problema e que ele tenha a maior janela operacional possível. Então, juntando esses pilares, né, os nossos colaboradores saudáveis, com uma máquina entregue no prazo, com um alto índice de qualidade, a gente vai atingir a satisfação do cliente. E esse é o nosso objetivo. Então, não faz sentido a gente produzir uma máquina que não tem um destino, um cliente final, algo a cumprir. Então, toda máquina da Horsch está visando atender algum cliente, ela é um produto que, de fato, vai atingir o mercado e a gente espera que ela cause uma repercussão muito boa para que o nosso cliente seja satisfeito. Então, essa flexibilidade, eu acho que é o que define o maior diferencial da nossa montagem hoje. Perfeito, João. Muito obrigado por mostrar seu setor aqui para a gente. Até a próxima.
nome é André, eu sou coordenador da linha de montagem de pulverizadores, né, já faz desde 2022, perdão, quando a gente iniciou a nossa produção, né, a gente começou numa pequeno barracão com uma máquina apenas e 4 pessoas, e hoje a gente tem toda essa nossa estrutura, né. Então o nosso processo ainda é enxuto, né, então a gente tem uma pequena linha, a gente fala que é pequena linha, comparado a outras linhas a gente tem menos estágios, é um processo mais enxuto, né, então hoje a nossa linha de montagem a gente tem na nossa estrutura, né, uma linha de montagem de modulações só de barras, onde a gente consolida barras, e a linha de montagem de veículos. Então aqui a gente tem, né, o primeiro estágio, segundo, terceiro e quarto estágios, onde a gente consolida a parte veicular da máquina, né? Então nasce com cabine, essa parte de motores, arrefecimento. Na sequência a gente vai para a parte traseira da máquina, as plataformas, acessos. E por fim, no último estágio, a gente integra a parte de reservatórios, entra com a parte de calibração e rodas da máquina. Aí a partir desse estágio a máquina já sai Legal. dirigindo, né, no caso. A gente pode dar uma olhada em cada etapa aqui? Aqui com eu já estou certeza. vendo a cabine, olha só. Com certeza, aqui é uma montagem da cabine onde a gente faz a montagem do módulo cabine, né? Então, hoje a gente tem a cabine pré-montada e aí a gente entra com os adereços onde a gente adequa a cabine para a nossa máquina, né? Fazendo toda a parte de módulos, atualizações de softwares e tudo mais, né? Essa aqui é uma parceria com a Class. Com a Class, né? Exato. Entendi. Perfeito. Show de bola. Então começa aqui. E aqui está a primeira etapa, né? Com o chassi da máquina. Exatamente. Então, a O gente que é tem feito nessa primeira etapa aqui, André? Essa primeira etapa aqui a gente tem então o chassi principal da máquina, né? Então a gente fala que as veias da máquina é toda a parte hidráulica e elétrica da máquina, né? Então o chicote principal, toda a parte de tubulações de transmissão e as funcionalidades da máquina, ela está aqui no chassi, né? Então é a primeira etapa onde a gente prepara o chassi para a gente chegar com as modulações e fazer a parte de integração, né? E é uma equipe específica para cada etapa? Aqui? Com certeza, exato. A gente, em cada estágio, a gente tem em média hoje, mais ou menos, em torno de 3 a 4 pessoas por estágio. Tá? Perfeito. Aí saiu daqui. Exato. Aqui, Então, aqui não aplica nenhum teste ainda, né? Não tem. Não. Só colocou Nesse estágio apenas a gente faz a montagem. a passagem do. Aí na sequência, no segundo estágio, sim, né? Então toda essa parte traseira da máquina, a gente tem a parte de quadros de fixação, o paralelogramo, né? Então essa parte traseira da máquina a gente faz essa no segundo estágio. E na sequência a gente tem ainda assim, né? Todos os adereços externos de plataformas, acessos, né? E controle de pulverização, né? Ainda assim, nesse estágio, é só uma etapa de montagem, né? A gente não está falando nada de teste funcional nem de validação, né? Perfeito. Tá? E aqui nessa próxima etapa. Aqui já tem Isso. O motor então, já está aqui, né? Aqui a gente consegue ver, né? Ali, ainda assim, no primeiro estágio, seria a montagem do motor, mais a parte de arrefecimento, né? Então já é uma segunda etapa onde a gente aqui já seguiu com a parte de montagem do segundo estágio mesmo, né? Bom, partimos do segundo estágio aí a gente entra para o terceiro estágio, né? Certo. No terceiro estágio, sim, né? A gente começa a vir com aquela parte funcional que entra a parte de controle de pulverização mesmo, né? Então a gente tem sim, aí sim que ele vai nortear toda a função de aplicação da máquina mesmo, né? Assim, se vocês derem uma olhada, aqui a gente já está com os reservatórios, né? Mas sim, a gente deu uma adiantada nesse caso, tá? Nesse caso é mais a parte de aplicação mesmo. Até o Horsch Connect já está ali. Exato. Mais em cima do reservatório, né? E aí, por fim, aqui a gente tem o quarto estágio, né? Da parte veicular, é o último estágio do veículo, onde a gente tem realmente, aqui sim a gente entra com a parte funcional da máquina, tá? Então, onde a gente vai colocar os fluidos, né? Sejam óleos hidráulicos, fluido de arrefecimento, o combustível propriamente, né? A gente vai dar o start inicial da máquina e aí sim, vamos entrar com a parte de calibração da transmissão, montar as rodas e aí sim ela se torna uma máquina dirigível, né? E quando termina esse processo, ela passa por mais algum tipo de teste, André? Exato. Aqui, nesse caso, a gente fala da parte funcional da máquina, a princípio, só a parte de calibração de transmissão. Certo. Né? De modo que permita que a máquina sair rodando, né? Com a parte de direção, freios, tudo mais. Na sequência, aí sim, lá fora, a gente entra com a parte de teste funcional da máquina mesmo, né? Certo. Tá? Perfeito. Aqui vocês estão fabricando o líder de que tamanho?
quais são os modelos que vocês fazem aqui no Brasil? Tá. atualmente? Hoje a gente tem uma variação, então quais são os opcionais hoje de máquina, né? O reservatório a gente tem tanto o reservatório de 5.000 litros como 6.000 litros, né? Barras a gente hoje temos as barras de 30 metros, 36, 48 metros, tá? Então, a grosso modo, esses são os opcionais que a gente trabalha e depende da máquina a máquina, né? Mas são os fortes mesmo de opcionais da máquina. Né? Legal. As primeiras máquinas que vieram para o Brasil, elas vieram prontas da Alemanha ou foram montadas aqui? Sim, já? Como é que as era? primeiras máquinas foram importadas da Alemanha, tá? As primeiras prontas. Se a gente falar hoje do mercado brasileiro, a gente tem em torno de 50-50 hoje, até então, né? Então, tudo que tem rodando hoje no Brasil, a gente fala que metade das máquinas que temos rodando no Brasil foram importadas da Alemanha e as outras metades já são máquinas que a gente produziu já no Brasil e já está rodando no campo. E tem uma diferença significativa entre uma versão e outra, entre um modelo e outro? Mesmo? Existem algumas modificações que são só uma questão de tropicalização da máquina, mas no conceito da máquina por si só são as mesmas máquinas, né? Tá certo. Acho que é isso, André. Muito obrigado por apresentar pra gente aí. Nada que a isso. linha do Lib. Muito bacana, acho que a galera vai gostar de conhecer o passo a passo. Legal. Valeu? Obrigado, Obrigadão. gente. Até.